Aplauda ao nosso Senhor nessa manhã. Bom dia. Por favor, vamos nos sentar. Que bom que você está aqui. E vocês estão bem? Passaram bem a semana? Graças a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e vai continuar nos ajudando. Amém, irmãos? Eu quero entrar na mensagem com você. E eu vou pedir, por gentileza, você que está com a sua Bíblia, vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Por gentileza, se você precisar de ajuda, os nossos obreiros estão aí para te ajudar a encontrar. 1 Reis, capítulo de número 19. Isso. Primeira Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amados, hoje eu quero falar com você sobre algo que acontece na vida de todas as pessoas, que é um momento onde a pessoa ela vai ter que lidar com o desânimo. O desânimo, ele é algo que precisa ser entendido para que nós possamos lidar com ele. E ele vem de várias maneiras, de várias circunstâncias, coisas que podem acontecer. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria Lidando com o Desânimo. E aí, se eu fosse colocar algo para que pudesse acrescentar, eu acrescentaria a maneira como Deus lida com ele conosco, e a maneira como nós devemos lidar com o desânimo. Por que o Senhor diz isso, pastor? O desânimo, ele é algo que pode vir de uma hora para outra. De uma hora para outra ele pode aparecer. E eu vou usar a seguinte referência para que todos possam compreender. Imagine que você vá no mercado, e sempre final de ano, época de festas, Natal, Ano Novo, nós encontramos nas prateleiras dos supermercados aquela Coca-Cola de 3 litros. Quem já comprou aqui? É? Grande, ou não é? Você fala assim, nossa, isso aqui é a boa que rende mais. É ou não é? Mas tem uma circunstância. Qual que é a circunstância, pastor? Se ela não for tomada no mesmo dia por todos os integrantes da família e deixar um dia, 2 dias na geladeira, ela chega na metade, ela fica sem gás, e aí fica aquele gosto de remédio, né? Ruim, porque perdeu o gás. O desânimo tem feito muitas pessoas assim, começam o ano animado, esse é o meu ano, é o ano que eu vou vencer. A partir de segunda-feira eu começo a fazer exercício, vou fazer caminhada, vou fazer uma dieta, e a pessoa até começa. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quando chega no quarto já perdeu tá igual coca de 3 litros. Verdade, gente, isso acontece comigo, isso acontece com você. E o desânimo, ele precisa ser compreendido. Por quê? Nós temos a definição tanto bíblica e tanto no dicionário comum, onde nós podemos entender o que é e os caminhos que ele vem. Eu pedi para você abrir em 1 Reis capítulo 19. Deixa eu primeiro ler o texto com você. A partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Versículo 3: o que vendo Elias, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio à cidade de Berseba, que é do território de Judá, e deixou ali o seu moço, que é o seu ajudante. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, o que, igreja? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a... E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque muito comprido te será o que, igreja? Olhe para mim, por gentileza. Elias, eu lhe pergunto, Elias é um grande homem de Deus, sim ou não? Sim, não tem como duvidar. Eu te pergunto, e você olha para o texto bíblico, se eu te fizesse essa seguinte pergunta, como é que você responderia? O porquê Elias fugiu de Jezabel? Ah, pastor, ela ameaçou. Verdade, uma ameaça. Mas o que é uma ameaça para uma pessoa que tem Deus do lado dele? O que nós aprendemos em Romanos, do capítulo 8 ao versículo 31 em diante? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós aprendemos também que lá diz: nada pode nos separar do amor de Deus, e que somos mais do que? Quem crê nisso, diga amém. Então você olha e fala assim: beleza, por que ele fugiu? Venho e iremos falar sobre desânimo. Os estudiosos da Bíblia olham para essa passagem de Elias e acreditam que ele estava passando por uma depressão. Uma depressão. Você vê que ele pede morte, né? Não quer mais viver. E ele se encontra desanimado. Algumas pessoas podem dizer: não, pastor, Elias ele ficou assim porque ele estava em pecado. Impossível. Por que impossível? Cara, porque o homem, durante 3 anos e 6 meses, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Primeiro ele se apresenta ao rei Acabe, que é a esposa de Jezabel, e fala: olha, porque vocês estão vivendo no erro, só vai voltar a chover segundo a minha palavra. E não está chovendo. Deus manda ele viver num riacho ali, e ele vive no riacho. Os corvos de manhã vêm trazer carne para ele, e ele bebe água do riacho. Quando o riacho seca, Deus fala para ele: agora você vai para Sarepta, lá tem uma viúva. Nós vimos isso semana passada. E aí ele chega lá, a mulher só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele dá uma palavra profética para ela, multiplica o azeite, multiplica a farinha. Aí acontece uma fatalidade, o menino, o filho da mulher morre. Ele vai lá, ora, e o menino faz o quê? Ressuscita. Esse homem está com Deus ou não está? Aí depois, no capítulo 18, ele se apresenta diante de Acabe, depois de 3 anos e meio, e lança aquele desafio com os profetas de Baal: vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal ficam da manhã até o meio-dia e nada acontece. Ele vem, reconstrói o altar, enche de água, ora, e Deus responde com... E aí, um fogo. E aí, o povo começa a dizer: só o Senhor é o quê? Deus. Depois ele ora, sobe no monte, pede para o moço dele subir 7 vezes. Na 7ª vez, sobe uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Gente, se você olhar para o céu, o que é uma nuvem do tamanho da nossa mão? Só que daquilo ali vem um grande
temporal. Veio chuva. Só que aí Elias, ele vivendo todo esse sobrenatural, ele foge de uma ameaça de Jezabel. Ele desanima. A palavra desânimo, no dicionário comum, significa falta de coragem ou entusiasmo, perdas de forças emocionais ou motivação, um estado de abatimento, tristeza ou cansaço interior. O desanimado é aquele que está sem vontade de continuar algo, sente-se enfraquecido emocionalmente, perdeu a esperança ou a disposição. Observe atentamente que o texto está dizendo que a pessoa que está desanimada, ela sente que ela não tem força, ela sente que ela está enfraquecida. Uma coisa é você sentir e outra coisa é você estar. O desânimo faz com que a pessoa ela se sinta sem forças. Não quer dizer que ela não tenha forças. Vocês estão conseguindo entender esse não? E a maioria das pessoas, elas têm um costume de usar a seguinte frase: eu não tenho forças para vencer, eu não tenho forças para continuar, eu estou fraco. Dizem ou não dizem? Mas essa não é a realidade que o corpo dela tem. Isso é um estado em que ela está sentindo, e mais. E se alguém se sentir fraco, ou está fraco, no livro de Joel, o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 9, ele diz da seguinte maneira: forjais espadas das vossas enxadas, e lanças da vossa foice. E ele diz, e diga ao fraco, eu sou o quê? Palavra, você usando a palavra, trazendo vida para você. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu. Você precisa se fortalecer. Mas tem gente que não está fraco, está desanimado. No dicionário bíblico, a definição de desânimo significa que a pessoa ela está cedendo às pressões, lutas e perseguições. Na Bíblia nem sempre vai aparecer a palavra desânimo, vai ter outro contexto, mas ela vai estar claramente ligada a esse tipo de pessoa que está ligada a esse sentimento. E segundo o dicionário bíblico, o desânimo está ligado a um cansaço espiritual, a medo, a falta de esperança. Quando uma pessoa perde esperança? Quando ela tira os olhos de Jesus. Quando uma pessoa ela sente medo? A partir do momento que ela permite com que aquele estado de espírito, aquele espírito venha dominá-la. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de coragem, de força e de equilíbrio. Há muitas pessoas que elas estão desanimadas, e ela permitiu com que esse desânimo tomasse conta da vida dela a tal ponto que ela sente que ela não tem forças para levantar. Ela já jogou a toalha. Ela fala, não, isso aqui não tem mais jeito. Ela desistiu da promessa, ela desistiu do milagre, tudo porque ela acredita que ela não tem forças, apenas por efeito didático. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: você tem forças. Diga para ele: Deus é contigo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Daqui a pouquinho nós voltamos aqui no livro de 1 Reis. Veja comigo o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo de número 24.
Livro de Provérbios, capítulo de número 24, por gentileza, você que está com a sua Bíblia, vamos lá em Provérbios. Se porventura você precisar de ajuda, os obreiros estão aí para te ajudar a encontrar. Provérbios, capítulo de número 24, isso. Livro de Provérbios, capítulo de número 24. Torno a dizer para você, existem pessoas que elas não estão sem forças, elas apenas estão desanimadas. E o desânimo faz ela mostrar algo que ela não tem, e ela esconde o que ela tem. Por quê? Olha o que diz o versículo número 10 de Provérbios, capítulo de número 24. Todos acharam, irmãos? Amém? A nossa tradução bíblica diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Olha para mim, por gentileza. A palavra frouxo, para nós brasileiros, ela é muito pesada, assim não? Você pode entender ela como uma falta de respeito, um desprezo, é ou não é verdade? Por isso que é importante você sempre estar procurando saber os significados da palavra. A tradução mais atualizada diz: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força se mostrará pequena. Não está dizendo que a pessoa tem uma força pequena, é porque ela está se mostrando fraca. O se é uma condição. Não responda para mim, responda para você. Diante das circunstâncias adversas que você tem enfrentado, como que você tem se mostrado mediante esses problemas? Muitas vezes você está acreditando que você não tem capacidade de vencer, e na verdade você tem. Ah, eu não tenho capacidade. Não, você tem. Mas é que você já deixou o desânimo tomar conta dos seus pensamentos. Provérbios capítulo 23, aqui ó, Provérbios capítulo 23, versículo 7, nós estamos aqui do lado, está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim, como você imagina, irmão, assim vai acontecer. Se você colocar nos seus pensamentos que Deus é contigo e você é vitorioso, você vence. Mas se você colocar no seu pensamento que você não é capaz, você não consegue. Na sexta-feira nós ministramos a mensagem aqui, e Deus me deu uma mensagem baseada em Efésios capítulo 2, do versículo 10. Lá diz que Deus de antemão já preparou todas as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. A tua bênção ela já está preparada. Deus não vai preparar, ela já está preparada. Ele está preparando você para essa bênção. Pastor, por que Ele está me preparando? Porque a palavra de Deus ela vem trazer para mim um alívio, mas também ela traz confronto. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, diz que a palavra de Deus ela é um espelho. Gente, você só vai no espelho para olhar e consertar algo que esteja fora do lugar. A mulher vai usar o espelho para quê? Para passar maquiagem, para pentear o cabelo, para arrumar a sobrancelha. O homem, para dar um talento no bigode. É verdade, para arrumar o cabelo. É ou não é verdade? Você só usa o espelho para consertar algo que você precisa ver. A Bíblia, ela traz para mim e para você esse espelho, esse confronto. E na maioria das vezes o Espírito Santo tem tentado te levantar, te confrontar, para você sair desse estado de espírito desanimado. Mas você não está permitindo com que a palavra entre no teu coração. Irmãos,
Olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos lá, por gentileza. Gálatas, capítulo 6. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo de número 6, Novo Testamento. Gálatas, capítulo de número 6. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo de número 6, eu vou pedir para que você leia comigo o versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Pode ficar tranquilo que eu vou esperar todos vocês acharem. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Acharam, irmãos? Amém? O nosso texto diz assim: e não nos cansemos de fazer o quê? De fazer o quê, igreja? O bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Olhe para mim, por gentileza. O desânimo faz a pessoa desistir, desfalecer. Tem muitas pessoas que começam a plantar, mas não tem paciência, perseverança de continuar plantando, porque ela condiciona as atitudes dela ao que está acontecendo com os outros. Deixa eu dar um conselho para você. Você nunca domina as atitudes dos outros. Você domina as suas atitudes. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 14: o que depender de você, segue a paz com todos. O problema é que muitas pessoas elas transferem a responsabilidade para o outro. Irmão, é o que depende de você. O que não depende de você não está no teu controle. Então não se canse de fazer o bem. E por favor, fazer o bem não é você ser bonzinho e bobinho, é você ser bom. Pastor, qual que é a diferença? Aprenda com o que Jesus disse: seja manso como a pomba, mas prudente como o quê? A serpente. O que depende de você, segue a paz com todos. Não se canse. Tem gente que se cansa do casamento. Eu estou cansado, não vou mais lutar, e desiste. Tem gente que se cansa dos filhos. Esse menino nasceu para ser coisa ruim. Olha o que está saindo da boca do pai e da mãe. Tem gente que desiste do trabalho, do serviço, da empresa. Não, eu estou cansado. Não, você vai condicionar as suas atitudes aos outros. Quem vai perder é você. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo determinado nós iremos colher, se não houvermos desfalecido. Tem muitas pessoas que desanimaram, porque começaram a olhar para aquilo que realmente a desanimaria. Elas não creram na palavra da fé. Você olha para Elias desanimado. Pastor, por que ele desanimou assim? Todo Israel estava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê?
Elias, ele condicionou a atitude dele a uma característica dos reis. Quem governava o povo eram os reis. E a Bíblia deixa claro que quando o rei servia ao Senhor, automaticamente a nação fazia o quê? Servia ao Senhor. Todo mundo acompanhava, mas quando o rei não servia, irmão, o povo se dispersava. E você olha Elias, ele, naquilo que eu leio e que eu vejo da Bíblia, Acabe, ele é casado com Jezabel. E por mais que ele seja casado com uma mulher fenícia e bem difícil de se lidar, ele em si, ele é uma pessoa que ele transita em uns momentos temer a Deus e em outros momentos ele acaba se corrompendo. Mas por que que Elias desanimou, pastor? Sabe por quê? Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas Acabe, ele era um banana. Que isso, pastor? Quem governava de verdade era Jezabel, porque tudo que Jezabel queria, acontecia. Ele não tinha pulso. Então quando ele volta dizendo, Jezabel, Elias fez isso com os profetas. Quando Jezabel manda o veredito, Elias sabia que tudo que ela quer, ela consegue. Aconteceu isso, se você vê na Bíblia, na vinha de Nabote. Acabe volta para casa triste, abatido, angustiado, vai para o quarto chorar, e você vê o quanto ele não tem pulso. O que Jezabel faz? Eu vou tomar a vinha. Arma um plano e Nabote é morto. Tem muitas pessoas que você olha e você fala, rapaz, aquilo ali é perigoso. E quando Elias olhou e viu que os reis, os que governavam, não iam voltar-se para Deus, ele desanimou. Porque a esperança dele é que o rei pudesse se prostrar a Deus para que a nação acompanhasse. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas desenham o milagre de Deus na vida delas. Olha, Deus, eu creio, o Senhor me deu uma promessa, mas tem que acontecer assim, desse jeito, dessa maneira. E quando não acontece do jeito dela, ela desanima. Porque torno a dizer aquilo que há alguns momentos no ano passado nós acabamos pregando aqui no altar. O ser humano, ele tem a necessidade de estar no controle da situação. E enquanto você está no controle, Deus não está. Na hora que você deixa Deus tomar o controle da situação, aí as coisas começam a acontecer. Só que o dilema é, quando eu não tenho o controle da situação, eu fico meio perdido. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que as coisas vão acontecer? É aonde muitos acabam deixando o desânimo entrar. Aí o desânimo toma conta, a pessoa se sente emocionalmente enfraquecida, se sente desmotivada, e aí para ajudar, ainda vem umas pessoas que em vez de levantar, derruba mais. Diga comigo, misericórdia. Assim, em vez de eu ter uma amiga, eu tenho uma onça. Mas aí você tem que entender a maneira como Deus ele vai lidar contigo, para que você possa lidar com o desânimo. Elias ele ficou frustrado. Por que muitas pessoas hoje na igreja se frustraram? É porque eu esperava isso, eu esperava aquilo, eu esperava aquilo outro. Por que você não esperou em Deus? Se nós formos olhar os textos bíblicos, se você estiver anotando, anote, para você ver na sua casa. Quando a nossa alma está abatida, entristecida,
O Salmos 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando muitas vezes nos falta força, pastor, eu estou sentindo que eu não tenho, ou eu não tenho mesmo. Isaías 40, versículo 29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Porque ele está esperando em quem? Em Deus, o Senhor. Aquele encorajamento para você não desistir. No livro de Hebreus capítulo 12, versículo 3, anote, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, para que vocês não se cansem e não desfaleçam em vosso ânimo. Tem muitas pessoas, irmão, que perderam o ânimo, desistiram. Deus olha para Josué e fala: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E aí vem um conselho que eu dou para você: existe a motivação e existe a disciplina. A motivação é aquilo que você olha e te motiva todos os dias, você querer conquistar. Quem quer comprar um carro novo sempre vai olhar aquele carro, ele está motivado àquilo. Agora a disciplina é você fazer todos os dias, ter um hábito, mesmo que você não esteja motivado, porque nem todo dia você está motivado. Tem dia que você acorda cedo, você vai trabalhar motivado, você fala: hoje eu estou, estou bem, vou trabalhar. E você acorda, mas tem dia que você fala: hoje eu não estou bem para trabalhar. Mas você faz o quê? Vai trabalhar. Isso é disciplina. Disciplina não é você fazer o que você quer, mas é você fazer o que é necessário todos os dias. Todos os dias. Esforce, Josué, e tem muito bom ânimo para fazeres conforme tudo está escrito na lei que Moisés, meu servo, te deixou. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Disciplina é isso. Só que o desanimado, muitas vezes, ele acaba perdendo esse gás. Não é todo dia, irmão, que você vai estar com gás, mas é que você tem que vencer a si mesmo. Você tem que falar: não, peraí, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que ir lá no propósito da família, no propósito da libertação, buscar o Espírito Santo domingo. Não tem dia que você não vai querer. Mas se você deixar o desânimo te vencer, como é que você vai conquistar a promessa? O estado de lamentação de Elias era: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, é melhor morrer, estou jogando a toalha, acabou. Eu olho essa passagem, vocês já assistiram com os netos, os filhos de vocês, ou também você que gosta, a Era do Gelo? Já? Do mamute, da preguiça, e lá da onça que tem um dente de sabre, o Cid. Eu imagino Elias no começo: nós vamos viver, Acabe e Jezabel vai voltar, vamos voltar para Deus. Aí na hora que ele recebe a ameaça, ele: eu vou morrer. E ele desistiu. Tem muita gente que está assim. Uma hora: eu vou vencer, Deus é comigo. Outra hora: estou desanimado. Está desanimado, aí não penteia o cabelo, não escova o dente. Misericórdia, sangue de Jesus. Verdade, gente. O desânimo chega nesse estado, a pessoa não tem coragem de levantar. Talvez higiene, pastor, higiene pessoal, mas começa a dar sinais.
a pessoa começa a desistir, a desanimar, porque ela está condicionando a atitude dela com o que está acontecendo no mundo, aonde você tem que olhar para Jesus. Irmão, se você não olha para Jesus, se você não olha para a promessa, e você não coloca dentro de você, todos os dias eu vou buscar a Deus para eu ser renovado, eu desisto, porque em nenhum momento Deus te abandona na hora da aflição. Não, pastor, não. Por exemplo, Isaías, anote, Isaías 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é com você, irmão, Deus é contigo. Mas pastor, eu estou enfrentando a luta, e Deus está em silêncio. Irmão, Deus não vai falar toda hora, Ele vai falar no momento necessário. Não dá para você ficar falando e trabalhando. Se Deus está em silêncio, confie, Ele está trabalhando. Faça a sua parte, supere a dificuldade. As pessoas, elas confundem dificuldade com impossibilidade. Irmão, o impossível quem faz é Deus. Nós cremos nele, e o possível se torna o quê? Possível. Mas a dificuldade, quem supera é nós. Quem supera é você, a dificuldade. Você supera muitas vezes aquilo que está te parando, aquilo que está te entristecendo. É por isso que é necessário você vencer o desânimo. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Elias foge, frustrado, vai para o deserto e ele fica sozinho. Ele se afasta. E você vai ver aqui comigo, 1 Reis 19, voltar, irmãos, amém? Né? No versículo 3 diz assim, ó: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, pelo caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, que a igreja? A morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus. Amados, olhem para mim por gentileza. Elias, ele deixa o auxiliar dele, o moço dele, lá em Beceba, na cidade de Judá, e durante um dia ele caminha, ele vai para o deserto, sozinho. Existem desertos que Deus te leva, e existem desertos que você vai sozinho. O deserto que muitas vezes Deus te leva, na maioria das vezes Deus leva a pessoa para o deserto, é para prepará-la para algo grande, mas Deus não desampara ela. Agora, quando uma pessoa vai para o deserto por conta própria, ela vai com um monte de pensamento mirabolante. Pastor, como que Deus leva uma pessoa para o deserto? Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, para entrar na terra? Preparação. Eles ficam 40 anos, porque acabaram duvidando, mas os espias ficaram 40 dias, aí multiplicou. Só que você olha, o Espírito de Deus, Mateus capítulo 4, leva Jesus ao deserto. Leva ou não leva? Para ser tentado pelo? Preparação para coisas grandes. Agora não foi o Espírito de Deus que levou Elias para o deserto. Elias foi por conta própria. Tem muita gente que vai para o deserto sozinha. Ela se isola. Existe uma diferença entre você estar sozinho e você se afastar. Solidão e solicitude. Solicitude é você se cuidar, e solidão é você abandonar. Ele vai pedir a morte. Ele vai pedir a morte. Tem muitas pessoas que se afastaram do marido ou da esposa porque já estão querendo o divórcio, já estão pensando nisso, e como você imagina na sua alma, assim vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém.
Tem muitas pessoas que estão se afastando das empresas, porque ela já está vendo que aquela empresa não tem mais jeito, porque ela deu ouvido a um monte de desanimados. Pastor, mas não existe empresa perfeita. Eu sei, mas não foi Deus que abriu a porta para você? No começo, obrigado Jesus, o Senhor me deu uma benção. Depois de um dia começa a chutar a benção? Você vai deixar o espírito do desânimo te enganar? Se você crê e acredita que Deus tem algo melhor para você, você não entrou pela porta da frente, fala, Deus, o Senhor vai fazer eu sair pela porta da frente, sem envergonhar nem o meu nome, principalmente o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga bem. Essas coisas você precisa olhar na Bíblia, para você fazer diferente. Ele vai para o deserto. Tem muitas pessoas que se afastam, e ele pede morte. Não, pastor, já estou esperando a destruição. Para de pensar isso. Para de desanimar. Para de se entregar a esse sentimento de tristeza, de chateação. Para de deixar o medo tomar conta do seu coração. Supere isso, levante-se, porque Deus é contigo. Não se afaste. Não crie resistência àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, mas é muito difícil. Mas a dificuldade é para ser superada. Meu querido, minha querida, você não quer que Deus ele venha superar as suas coisas, é você que supera. Chega um momento que o seu filho, a sua filha, quando era pequeno, você dava comidinha na boca dele. Você chamava ele de bebezinho, bilu, bilu, bilu. É ou não é? Mas chega um momento que você fala, peraí, né? Agora está na hora de você, né? Pôr a mão na colher, a mão no garfo. É ou não é? Começar a fazer as coisas. Porque ele precisa superar as dificuldades. Lição de casa. Você olha, você diz, até sei fazer, não, mas você pensa, supera essa dificuldade. E tem momentos na vida que a maioria das vezes é você superando as dificuldades. Só que aí vem um ponto. Deus ele não vai vir dando bronca em você quando você está assim. Ele vem tratar. E aí vem a maneira como Deus nos trata e a maneira como nós devemos lidar com o desânimo. Primeiro ponto. Veja comigo o versículo número 5. E ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E tornou-se a fazer o que, igreja? E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? Olhe para mim, por gentileza. Como Deus lida? Ele vem cuidar. Primeiro cuidado que Deus veio ter com Elias. Mandou o anjo levar para ele pão e água. Quando eu estava meditando essa mensagem nessa semana, o pão e a água aqui, eu vou usar para você como uma representação daquilo que Deus ele vem fazendo nas nossas vidas. Primeiro, o pão representa alimento, nossas necessidades. Jesus ele nos ensina a orar, que nós chamamos a oração do Pai Nosso, da seguinte maneira: o pão nosso de cada dia nos dar hoje, representando as nossas necessidades. Jesus ele diz no livro de João 6,35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Nesse momento você não vê Deus brigando com Elias, mas ele, leve pão, porque ele está precisando de fortalecimento, ele precisa se renovar. Então ele leva o pão, ele leva a água. A água representa a vida. Nós sabemos que, você já viu telejornais, estudiosos dizer que a água representa 70% do nosso corpo, é ou não é?
Nosso corpo é 70% água. Por isso não podemos ficar sem beber. A água é fundamental na vida de todo ser humano. Tem que beber água. Só que aí no livro de Salmos, capítulo 2, Salmos 23, versículo 2, ele diz assim: refrigera minha alma e guia-me mansamente a águas. Deus, além dele suprir a necessidade, ele vem trazer uma tranquilidade para a mente, para os sentimentos de Elias. Quando você está assim, a primeira coisa que você precisa é falar: Deus, vem me dar paz, vem me dar tranquilidade. Eu preciso que o Senhor possa refrigerar a minha alma, porque quando se fala sobre refrigerar algo, é porque algo está quente, precisa ser refrigerado. O ar-condicionado aqui, ele serve para deixar o ar mais frio, mais calmo, né? Ah, pastor, mas eu sou muito frienta, senta mais para frente. Eu tenho um calor, pastor, senta mais perto dele. Mas ele serve para deixar o ambiente mais, mais frio, mais tranquilo. Você pode ver, mas esses dias aí de calor, quem aguenta? Até para dormir. Eu virei o colchão não sei quantas vezes, eu acordava o colchão molhado de suor, porque está muito quente. E tem hora, irmão, que as emoções estão assim, afloradas. Aí vem Deus com o pão e a água. Traz o pão para te suprir as necessidades, traz a água para trazer tranquilidade ao seu coração. Pode dizer, calma. E ele come, mas ele volta a deitar, o anjo fala assim: come, porque ainda tem muito caminho para você andar. Não é hora de você desistir. Não é hora de você jogar a toalha. E mais, não é nem para você jogar a toalha, porque a vitória é sua. Quem está entendendo, diga amém. Aí entra um ponto que eu preciso falar com você. Mesmo Deus dando todas essas coisas para Elias, nós muitas vezes podemos fazer um joguinho emocional. Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele não joga o nosso joguinho emocional, tá? Ele é amoroso, Ele é compreensível, mas Ele é direto. Por quê, pastor? Muitas pessoas, elas querem viver algo grandioso. Deus fala comigo no sonho, Deus manda a profeta, o profeta, o mensageiro vir falar comigo. Deus faz aquilo, o outro, mais isso e faz aquilo, faz eu ver o céu aberto, faz eu ver o anjo. Deixa eu falar para você, Deus, Ele fala conosco no simples. É no simples. Tem muita gente que está esperando muita coisa. Não é que eu não acredito, eu acredito. Deus pode falar assim através de sonhos. Deus pode usar alguém que não conhece a sua vida para falar com você. Deus pode, não estou dizendo que Ele não pode, Ele pode, amém, gente? Mas na maioria das vezes, de 100%, 99% das vezes Ele vai falar com você nas coisas mais simples. Por que nas coisas mais simples? Olha o que diz o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor vinha a ele e lhe disse: o que fazes aqui? Olha para mim, por gentileza. Ele recebeu o pão e a água, sim ou não? Ele foi até o monte de onde? De Deus. Mas o que ele fez no monte de Deus? Ele entrou aonde? Caverna. Então é escuro, úmido, onde tem morcego, onde é frio. Mas ele estava no monte de... Cara, você pode estar em qualquer igreja, a igreja que desce o fogo do Espírito Santo. Se você está desanimado, você vai entrar na sua caverna. Você vai entrar. E a pergunta de Deus agora era: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele poderia ter falado: mas o Senhor mandou eu vir para cá. É ou não é? Mas o que você está fazendo aqui?
jogo emocional, ele estava dentro da caverna. Olha a resposta de Elias, versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem. E Deus lhe disse: sai para onde? Para fora, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Presta atenção nisso. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no... E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse de novo: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e ainda buscam a minha vida para atirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael sobre rei da Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Aí presta atenção. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E aí vem um ponto que eu quero que você feche comigo essa passagem. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não beijou. Olhe para mim, por gentileza. Por que Deus não faz o joguinho emocional das pessoas? Elias estava dentro da caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias vem com as justificativas. Porque eu tenho sido zeloso pelo Senhor, eu estou sozinho. Sai da caverna que eu vou falar com você. É onde Deus vem tratar e desarmar a pessoa. Porque as pessoas têm justificativa. Por que você está desanimado? Porque eu já fiz de tudo, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro, e nada dá certo. E Deus sabe que eu fiz, e Deus eu orei, eu fiz, e começa. E Deus fala: sai da caverna. As pessoas, elas têm um costume de justificar os seus desânimos, e Deus não lida com isso. Deus não lida com isso. Deus fala: para de lamentação. Você vê que veio fogo, terremoto, vento que cortou as montanhas no meio, e Deus não estava lá, na voz delicada. E aí o ponto chave: uma pessoa desanimada, ela se sente a última bolacha do pacote. Só eu fiquei, Senhor, que sirvo o teu nome. E Deus falou assim: não, tem 7.000, tá? Que não se dobraram, e eu tenho sustentado eles com pão. O desânimo faz a pessoa ficar alienada. Ela não olha as coisas direito. Ela se abate com aquilo que não é para se abater. Ela se entrega com aquilo que não é para se entregar. E por favor, todos nós passamos por isso. O que eu estou pregando eu já passei. Isso não é, não, isso aqui acontece com todo mundo. Isso não é exclusividade de um de outro, não, todo mundo. É por isso que é importante você se apegar ao que Deus está falando. Você não está sozinho. Porque você parou de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Ao tempo certo nós cefaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9.
Você tem se mostrado fraco diante de uma luta, não é porque você é fraco, é que você tem deixado o desânimo sugar, drenar, igual uma sanguessuga, suga o sangue de um ser vivo, a sua força. Você tem força, mas ela está lá, guardada, parada. E chegou a hora de você se levantar e conquistar o que Deus tem para você. Chegou a hora de você tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Deus está falando: Elias, volta pelo caminho onde você veio. Você ainda tem coisa para fazer. O rei da Síria você vai ungir, Hazael. O rei de Israel, Jeú. E você vai ungir Eliseu. Você ainda vai preparar Eliseu para ser profeta no seu lugar. Não acabou ainda não. Volta. Deus só falou com ele claramente quando ele saiu da caverna, quando ele saiu da lamentação. Está na hora de você sair da lamentação. Ai, pastor, mas doeu muito, foi muito triste. Eu sei. Você vai sentar aqui comigo, você vai conversar. Nós vamos se emocionar, nós vamos chorar, nós vamos tomar café juntos. Senão o pastor não gosta de café, nós tomamos chá, não gosta de chá, nós tomamos qualquer coisa. Opa, vamos devagar, né? Qualquer coisa não, né? Água, é melhor, água. Você vai desanimar, você vai abrir seu coração, mas vai vir a palavra de Deus. Não dá para mudar o passado não, gente. Não dá. O que passou, passou. Os louvores que foram cantados aqui das 8 da manhã até as 10 para as 9, não tem como a gente mudar, já cantamos. Porque dá para fazer algo novo agora. Não dá para você mudar o que aconteceu lá, não dá. Olha, aquele dia eu falei aquilo. Você já falou? Já falou. Não dá para mudar aquilo que você falou, não. Mas dá para você melhorar agora. Mas eles não querem se dobrar. Tem coisa que não é você, tem coisa que é Deus. Deixa Deus trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Deixa Deus guiar seus passos. Eu sei que muitas vezes a tristeza ela vem e impregna na nossa vida, sabe? Tira as nossas forças. Mas é nesse momento que você se disciplina. É nesse momento que você fala: não, peraí, eu vou trazer Deus para a minha vida. Ou você traz Deus, ou você traz o medo. Ou você traz Deus, ou você traz o desânimo. Ou você traz o espírito da vitória, ou você traz o espírito da derrota. Aí você fala: pastor, eu quero vencer. Então joga fora todo pensamento de desânimo. Mas pastor, do meu lado tem um monte de gente falando que eu não vou vencer. Manda tudo calar a boca. Fala assim: para de falar. Vocês não acreditam, eu acredito. Deus é comigo. E ponto final. Tem que fazer igual aquela historinha da formiguinha, já viu? A formiguinha caiu no buraco, começou a escalar, as outras lá em cima: para, você vai morrer, não sobe, não sobe. Quando ela subiu: nossa, você conseguiu, que legal. Por ver, ela era surda, ela não ouvia. Tem o pessoal na internet que fala: bula, esse negócio todo, não fala, não ouvia. Tem hora, irmão, que você não tem que ouvir nada, somente a voz de quem? Começa a ouvir a Deus. Sai desse estado de chateação. Sai desse estado de lamentação. Desse estado de tristeza. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Mas, se você deixar Deus trazer o pão, a água, se levantar e sair da caverna, você vai ver que tem muita coisa para você conquistar ainda. Tem. Você precisa se levantar e assumir a sua posição de vencedora, de vencedor que você é. Vamos orar? Se coloque de pé, por gentileza. Por favor, se coloque de pé. É hora de você se levantar, não somente fisicamente, mas é hora de você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Sair da tristeza, sair da caverna, sair da melancolia e deixar Deus trabalhar em seu favor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você tem liberdade neste momento para falar com Deus. Você tem liberdade para expor para Ele os seus pensamentos,
aquilo que muitas vezes ninguém sabe. É você e Deus, mas Ele tem planos extraordinários, grandiosos para a sua vida. Nosso Deus, nosso Pai. Oramos nessa manhã de domingo e colocamos aqui a nossa vida diante do Seu altar. Nos perdoe se em algum momento nós acabamos presos na caverna. Começamos a fazer joguinhos que o Senhor está esperando a gente parar, igual aquela criança, parar de dar aquele chilique, para que assim o Senhor possa dar direção. Nos perdoe, Senhor, porque o Senhor sabe como o ser humano é, mas o Senhor não desiste. E é por isso que estamos aqui neste momento pedindo: Deus, nos dê o pão, nos dê a tua água, nos fortaleça, vem refrigerar a alma, vem trazer tranquilidade a este coração. Ainda estamos no começo do ano, Deus. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026, ainda está no início, mas não podemos perder o gás. E é por isso que essa tua filha, esse teu filho está orando, está dizendo: Senhor, vem me renovar, está dizendo: Senhor, vem trabalhar no meu coração, vem trabalhar na minha vida, pois eu preciso, eu dependo do Senhor, eu dependo do teu Santo Espírito. Vem, Deus. A nossa alma, o nosso coração, ele anseia pela tua presença. O Senhor tem liberdade, Senhor, nessa manhã de operar em nosso meio, de fortalecer o teu povo, de levantar aquele que está caído. Vem, vem, Espírito de Deus, com a sua voz calma, com a sua voz suave, com a sua voz tranquila, fortalecer o seu povo. Ele anda lá, malassore, canta lá, sorianda lá, malaxere. Ele canta lá, sorianda lá, malacanda lá, sorere. Oh Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Jesus, da Sua presença, nós precisamos do Teu Santo Espírito, e cremos que o Senhor está neste lugar, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvamos a Ti, Jesus. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Aleluia! Seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Oh, e vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, Deus é contigo. Seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Jamais. Eu sou teu Deus, Ele é o teu Deus. te escondo em mim. Ele está colocando você no esconderijo do Altíssimo. Corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Sempre vai ser assim. Oh, Senhor nos guardando. vai ser sempre assim. Sempre, sempre. Jesus, eu Levante suas mãos e diga: seja forte seja forte e corajoso. Louve. Não temas e não desanime. Ele é o teu Deus, sim. Eu sou teu Deus. Ele é sim. Te escondo em Seja, mim. seja. Seja forte. Aleluia. Corajoso. Não temas e não desanime. Jamais. Eu sou teu Deus. Te escondo
sempre, Jesus. Com essas mãos levantadas aos céus,